Eu falei praticamente uma outra língua aqui agora no 3 em 1, né, Bruna Torlai? Eu quero que você possa nos explicar um pouquinho e também possa falar para a gente qual que é a sua avaliação sobre todas essas alterações, que por muitas vezes são difíceis de compreensão. São difíceis de compreensão, Paulo, mas os princípios que estão por trás delas merecem discussão, tá? A gente teve aí, né, esse aumento na faixa de isenção, que foi muito comemorada e alardeada pelo Sabino. Antes era R$ 1.900, agora R$ 2.500. Isso vai aumentar a faixa daqueles que são isentos, etc. Mas a gente não pode fechar o olho para essa aprovação aí de taxar lucros e dividendos, né? Tanto que a gente vê aí o PT já todo saidinho nos destaques querendo colocar progressividade. Eu assisti a entrevista do Paulo Guedes sobre a reforma, sobre essa polêmica toda. Ele explicou ali qual foi o equilíbrio que se procurou. Não, mas a gente reduziu aqui para chegar perto da prática da OCDE e por isso e todos os países praticam a tributação de lucros e dividendos, etc. Mas eu não vou entrar nesses pormenores, porque eu acho que quem quiser procurar, fique à vontade. Para mim é absolutamente indiscutível que taxar lucros e dividendos num país com uma tradição estatista, onde a esquerda avança, prepara um golpe contra o presidente, está louco para retomar o poder, né? E está aí comemorando até essa reforma, nesse nosso contexto, é abrir um precedente para tornar o ambiente aqui muito perigoso. Aí todo mundo, não, mas é que o pessoal aqui, os ricos vêm, aproveitam a mão de obra e depois levam o dinheiro embora. Veja, vamos pensar o que é você taxar lucro. Vamos pensar no princípio, tá? Você taxar o lucro é você dizer para a pessoa que ela não pode ter margem. Ah, mas a margem é muito alta, é só os super ricos, o pessoal do simples está de fora, o pessoal de lucro presumido, até 4.800.000 de lucro anual está de fora. Não importa. O princípio é o seguinte, a partir do momento que você abre a porta para se taxar lucro e dividendo, vem um governo de esquerda no futuro e pode aplicar para as outras pessoas, pode rever o projeto, entende? Você abre esse precedente, não devia nem haver imposto de renda. Imposto de renda é um negócio que não devia nem existir. Quando a gente vê esse tipo de argumento sendo evocado pelo Paulo Guedes, não, mas todos os países da OCDE praticam e tal, era uma anomalia que não tivesse no Brasil. E eu até entendo o Paulo Guedes, ele explica que é para corrigir aquela história da pejotização, do cara usar uma pessoa jurídica para receber algo que é o salário e evitar de pagar imposto. Eu entendo, mas aí você vai resolver esse problema criando outro? Porque quando você taxa lucro e dividendos, você está criando um problema. Quem investe não são justamente os super ricos? Peraí, eles também não reinvestem o dinheiro? Você está tirando das pessoas que investem e podem criar empregos e fazer circular riqueza essa possibilidade. E pior, você está abrindo um precedente que está proibido você usufruir do lucro. O seu lucro, 20%, agora 15%, né? Tem que ser do Estado. Isso é simplesmente uma violação, né, total de um princípio. Eu acho que a gente não adianta só a gente fazer matemática, ficar olhando o número e achar bonitinha a explicação que vem do governo. Teve deputado do PT comemorando e mais. O Ricardo Barros foi bem enfático durante a votação de ontem, para quem viu, e ele anunciou que não deverá haver veto presidencial quanto à taxação de lucros e dividendos. Ou seja, ele disse, não, isso aqui a gente consegue passar. E na entrevista de hoje a gente viu o Paulo Guedes defendendo isso. Em minha avaliação, Paulo, os conservadores, os liberais e os liberal-conservadores deveriam fazer uma pressão para que haja o veto presidencial a isso, porque a partir do momento que você taxa lucro e dividendo, considerando que o sistema tributário do Brasil, toda a produção já é muito taxada, pelo amor de Deus, né? Aí fica difícil a gente falar que a gente está sob um governo de direita. Então, é obrigação dos conservadores, da base de apoio do governo, dar uma chamada no presidente para dizer para ele que não é uma coisa bonita o que aconteceu.